Olá, tudo bem? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e esse é o primeiro vídeo da série Desvendando a Microfísica do Poder. Dentro desse texto a gente vai falar sobre a necessidade que o Foucault viu de um marxismo que se adequa à ciência, que se precisa prestar contas à ciência. A gente vai falar sobre a descontinuidade como um elemento problematizante na leitura do texto Foucaultiano. A gente vai falar sobre a noção de estrutura e acontecimento que é tratado também nesse texto. A gente vai falar sobre a noção de repressão e de ideologia que o Foucault coloca em jogo no texto. A gente vai falar sobre a noção de intelectual específico e a gente vai falar sobre os regimes discursivos, temas que são colocados por Foucault na medida em que o entrevistador faz ali as perguntas, né? Se trata de uma entrevista. Então vamos começar o vídeo? Para iniciar esse vídeo, primeiro eu tenho que dizer, seja membro do canal, porque se você for membro, você vai ter acesso a todos os vídeos da série Desvendando a Microfísica do Poder. Você vai ter acesso também aos vídeos de outras séries do Colunas Tortas, como a do Jorge Scanguilhem, Entendendo o Normal e o Patológico. Seja membro, é baratinho e você vai apoiar o Colunas Tortas, vai contribuir para a nossa história e, acima de tudo, você vai receber um conteúdo que é feito justamente para você que é membro, pensado, racionalizado de um jeito em que possa ser colocado como uma série de vídeos para te ajudar a compreender esse autor mais um pouquinho, tá bom? Então vamos pro vídeo. O Foucault percebe, na sua entrevista, ele diz que percebe que havia um certo marxismo na década de 60 que não podia dar olhar para a história da loucura ou para o nascimento da clínica, na medida em que esses assuntos eram assuntos não tão relevantes politicamente. Um marxismo que se preocupava muito em se adequar a uma certa ciência, em pegar os objetos da ciência e dizer: nós conseguimos dar descrições melhores para esses objetos. Ali ele compreende, primeiro, uma tentativa de adequação à ciência e uma postura Foucaultiana de talvez eu não precise me adequar à ciência, talvez eu possa fazer algo que explica a ciência. O primeiro ponto do trabalho Foucaultiano é justamente esse, de explicar os discursos não do ponto de vista de uma ciência, mas do ponto de vista discursivo mesmo. E a partir disso, de entender os movimentos do discurso para se adequar às regras de um certo discurso científico. Dessa maneira também, essa postura entra em choque com a dominância científica dos discursos intelectuais da época e até hoje, e também busca uma alternativa de explicação que coloca a própria ciência em perspectiva, percebe? E para isso o Foucault vai usar uma noção muito interessante que é a de descontinuidade, que inclusive eu já falei aqui no Colunas Tortas em outros vídeos. Vou deixar aqui em cima para você conseguir ver. O ponto aqui, a descontinuidade foi colocada como um ponto principal do trabalho Foucaultiano, quando na verdade a descontinuidade é um elemento possível numa leitura histórica. Para o Foucault, a descontinuidade é um elemento possível que coloca em jogo o sujeito fundante e a origem metafísica. Por quê? Porque vai negar essas duas noções. Ao se falar de descontinuidade, se retira a noção de sujeito universal, sujeito fundante, porque essa noção depende de uma leitura histórica contínua, uma leitura histórica que trata dos desenvolvimentos, e vai também retirar de jogo, quando se fala de descontinuidade, uma certa noção de origem universal, origem, essência, uma certa noção de uma estrutura metafísica que estaria por trás de uma certa explicação histórica. A busca pela origem histórica não é o ponto Foucaultiano. Foucault busca muito mais as emergências, busca muito mais os momentos de acontecimento. A partir disso, então, se tem uma quebra gigante com a noção de sujeito corrente na época. E se tem também uma perspectiva de uma nova explicação histórica, mas de uma nova interpretação social, de uma nova interpretação que retira o sujeito do centro, que explica a constituição do sujeito e que, acima de tudo, não explica a história como uma linearidade, mas sim como uma irrupção de acontecimentos, que coloca em jogo as relações de força entre os sujeitos, entre as instituições, mas não pura e simplesmente uma história que precisa ser da maneira que é para que o sujeito possa ser o que é. Não só uma história que precisa ser da maneira como é, ou seja, precisa ser linear, precisa ser continuista, para que se busque uma essência lá no seu início, uma essência que estaria fora da linha do tempo, estaria no momento zero. E esse momento zero seria o momento de se encontrar a verdade com V maiúsculo. Foucault vai desconsiderar isso. E ao desconsiderar isso, o Foucault ele vai colocar em jogo um negócio muito legal, que é o seguinte: para o Foucault não é como se a ciência estivesse num lugar específico puro de descobrimento do mundo e o poder agisse externamente, a modificando de fora.
Foucault vai dizer que o poder circula no próprio discurso científico e que é a partir dessa circulação que se deve observar como que o discurso científico se tornou dominante num dado momento. É a partir dessa observação que será possível perceber quais são os caminhos e as possibilidades do discurso científico e vai ser possível perceber se é de fato necessário se adequar ou não a ele. E vai ser possível perceber também o que ele tem ali de aspecto positivo, mas acima de tudo, como que ele atua enquanto um elemento de poder subrepticiamente, ou seja, de um jeito que nem dá para perceber, mas ele está atuando como poder. Ele não está sendo levado pelo poder que atua externamente à ciência. Pelo contrário, o poder na própria ciência, no regime discursivo científico. Mais para frente nós iremos falar sobre o regime discursivo. Essa questão coloca em jogo a oposição entre estrutura e acontecimento. Foucault é perguntado, né? Você se opõe ao estruturalismo? Você se coloca numa posição de oposição ao estruturalismo? Ou você é um estruturalista, né? A pergunta clássica ao Michel Foucault. Você é um estruturalista? E o Foucault vai justamente dizer que nessa questão de deixar de fora os acontecimentos como subproduto e colocar a estrutura como elemento central para ser observado como o elemento mais nobre da análise, nisso Foucault é totalmente anti-estruturalista, porque para ele o que interessa é observar a irrupção dos acontecimentos, as emergências. Para o Foucault o que importa é observar como que a dispersão dos fenômenos pode nos levar a ter uma observação justamente de regras que vão explicar essa dispersão, regras que vão explicar as lutas e não só as harmonias, regras que vão explicar as rupturas e não só as continuidades. E Foucault vai até dizer que não se deve fazer como aquilo que se faz em relação à estrutura, que é colocar todos os elementos importantes como se fossem elementos de estrutura. Não se deve fazer isso com o acontecimento, como se todos os elementos importantes fossem elementos de acontecimento. O que o Foucault propõe é que o acontecimento tem uma importância na análise que não deve ser desconsiderada, e a explicação histórica deve explicar o acontecimento também, não só a estrutura. Foucault, inclusive, vai dizer que existem formações, séries de acontecimento que estabelecem entre si, entre uma série e outra série de acontecimentos, relações que podem ser hierárquicas, por exemplo. Existem, evidentemente, previsibilidades naquilo que é o acontecimento, apesar da noção de acontecimento, dentro de uma oposição à estrutura, ser considerada uma noção da imprevisibilidade, né? A noção daquilo que foge da previsibilidade da estrutura. Foucault vai dizer que não. É possível explicar a partir de regras que conseguem falar sobre a dispersão aquilo que são as probabilidades dos acontecimentos, ou melhor, as possibilidades de acontecimentos existirem ou deixarem de existir. E o ponto vai ser justamente esse, numa leitura o desafio vai ser encontrar os acontecimentos, separar os tipos de acontecimento, as séries de acontecimento e colocar uma estrutura hierárquica entre essas séries para conseguir descrever de fato como elas funcionam entre si. E no fundo, ao fazer isso, se lidará com um campo do simbólico, o campo do significante. E ao mesmo tempo se lidará com as estratégias, as táticas que são colocadas em jogo pelos diferentes grupos para fazer surgir, emergir diferentes acontecimentos. É evidente que eu disse para fazer surgir, mas não é como se fosse algo consciente, é algo relacional, combinatório. E Foucault é perguntado como que ele pode lidar com a noção de ideologia e de repressão num contexto em que havia uma certa fenomenologia específica que colocava essas duas noções como parte integrante da noção de poder. Noção essa que nós estamos falando aqui até o momento. Eu posso não ter dito a palavra poder, mas todas as relações, as lutas, as relações de força são evidentemente relações que culminam numa resultante de poder. Ao ser perguntado a respeito disso, Foucault vai colocar em jogo que a ideologia, ela talvez não possa ser muito bem utilizada, porque ela carrega consigo uma noção de um sujeito que precisa estar lá, e é esse sujeito que o Foucault está fugindo quando coloca a descontinuidade como conceito operatório na análise histórica. A ideologia também se opõe, de uma maneira ou de outra, a uma certa noção de verdade, né? A ideologia como é utilizada pelos fenomenólogos marxistas, enfim.
E o Foucault foge dessa noção de verdade, foge dessa origem metafísica, que seria um sinônimo da verdade para uma certa análise histórica, e acima de tudo porque a noção de ideologia está sempre se posicionando como secundária a uma certa noção que seria a sua determinante, ou seja, a ideologia que está abaixo da infraestrutura, que por sua vez, em última instância, irá determiná-la, faz com que a própria noção de ideologia se transforme em algo que deve algo a alguma coisa, deve algo à infraestrutura, deve uma explicação à infraestrutura. A infraestrutura lhe determina de uma forma ou de outra. E o Foucault vai dizer que não, eu consigo analisar a partir das relações de saber e poder sem fazer uma hierarquia fixa entre saberes e poderes. Eu consigo analisar, portanto, a partir das relações que são formadas, tendo uma hierarquia específica no momento ou em outro, ou não tendo hierarquia nenhuma, sendo relações mais ou menos caóticas, organizadas, porém sem uma relação de força entre um nível do saber e um nível do poder, os dois atuando de uma maneira assim mútua, né? Atuando de uma maneira que um configura o outro, um valida o outro. Já a respeito da noção de repressão, Foucault vai dizer que ela é carregada sempre implicitamente na noção de poder. E Foucault vai deixar muito claro como que na História da Loucura ele lidou com essa noção de repressão, embora sem deixar isso muito claro, embora sem nem mesmo perceber que colocou ela num primeiro plano em vários momentos. Mas o interessante é que o que o Foucault vai dizer é o seguinte: essa noção de repressão faz do poder um elemento que deve ser analisado a partir de um viés, às vezes, meramente jurídico. De tal maneira que faz parecer que os efeitos do poder acontecem a partir da repressão e que, portanto, a lei diz não. O que o Foucault vai considerar é o contrário. A lei, ela também pode dizer sim. Aquilo que a gente chama de repressão pode funcionar como constituição. Constituição do sujeito, constituição dos corpos. Marcação do poder no corpo, de tal maneira que condutas são internalizadas. Marcação do poder na constituição do sujeito, da forma de subjetivação, de tal maneira que as possibilidades discursivas se tornam mais ou menos previsíveis, de tal maneira que as possibilidades discursivas de enunciação, elas se tornam práticas e não possibilidades virtuais. Em Vigiar e Punir é justamente sobre isso o texto, né? A partir de um certo desbloqueio tecnológico e a ascensão da tecnologia disciplinar, o poder passa a marcar positivamente os corpos de uma maneira mais eficiente e de uma maneira talvez com mais importância do que a mera repressão. E marcando assim, a disciplina faz com que o corpo seja construído a partir de algumas regras disciplinares e dentro de alguns mecanismos disciplinares e não simplesmente um corpo que é reprimido em sua liberdade a partir das instituições sociais. Esse não é o ponto do Vigiar e Punir. Por fim, Foucault é perguntado a respeito do papel do intelectual específico nesse jogo. Qual é a função do intelectual específico quando se tem uma contemporaneidade, primeiro, né, de muitos intelectuais e de intelectuais extremamente especializados? Foucault vai dizer o seguinte: na esfera política como nós a conhecemos hoje, a função daquele intelectual que buscava uma explicação global, ela se torna uma função um pouco menos importante, é mais importante, se torna mais importante na configuração de poder atual, um intelectual que se relaciona com um saber específico e que a sua relação direta com o saber carrega consigo eficiências políticas e também ameaças políticas, ameaças a, enfim, grupos dominantes, classe dominante. Ele vai dar como exemplo a construção da bomba atômica e como Oppenheimer passou a ser ali um sujeito mal visto. Foucault vai dizer que a biologia e a física foram os lugares privilegiados para o aparecimento do intelectual específico. Um certo intelectual que se relaciona com o poder, com a política, a partir da sua prática profissional, da sua relação com o saber, sem necessariamente declaradamente ter uma posição política ou sem necessariamente colocar no seu trabalho o guia político que seria parte da sua opinião, da sua posição. Se o intelectual universal, que tenta descrever as grandes regras do mundo, se relaciona com a política na medida em que tem uma posição e que faz da sua interpretação do mundo uma interpretação que se relaciona com a sua posição,
O intelectual específico, ele não necessariamente precisa ter uma posição para se relacionar com a esfera política e com as relações de poder. A própria relação com o saber coloca ele num jogo de relações de poder que ele precisa participar, que ele vai ter que lidar de alguma maneira. Darwin e os pós-darwinianos são um grande exemplo para o Foucault, que a partir de uma relação com a explicação ali da história natural, conseguem se relacionar com verdades científicas, com esferas políticas, com a esfera religiosa, simplesmente pela sua relação com o saber pesquisado. Esse intelectual específico é aquele que apoia lutas locais, é aquele que se junta a grupos locais e, ao mesmo tempo, é aquele que deve se preocupar em não se deixar levar pelos militantes locais também. Ele não deve ser buscado e abraçado e cooptado pelos grupos locais. Ao mesmo tempo, ele também não deve ser abraçado, cooptado pelas grandes instituições. Ele precisa ficar numa posição de atenção entre esses dois grupos, para que a sua relação com o saber permaneça uma relação, de certa forma, sincera, de pesquisa. Para que a sua relação com o saber seja uma relação, de certa forma, que ainda se relacione com interesses genuínos ali de pesquisa. E isso se deve principalmente à evolução técnico-científica contemporânea. Esse tipo de intelectual específico, ele é aquele que a gente vai ver no movimento social, portanto, mas que a qualquer momento ele pode sair do movimento social, porque ao contrário do movimento social, que tem estratégias imediatas, análises de conjuntura, que podem levar para um lado ou para outro a estratégia geral do movimento, o intelectual específico tem a sua relação do saber como que uma estratégia principal, percebe? E nessa análise, a partir de todos esses pontos que nós conversamos, emerge uma noção específica que é a de regime discursivo. No fim da entrevista, o Foucault vai falar sobre aquilo que ele entende por verdade. E verdade para o Foucault é um conjunto de leis, uma repartição de leis que conseguem dar conta de organizar e fazer relacionar diferentes enunciados que podem ser ditos como enunciados verdadeiros. E a verdade, para o Foucault, ela circula em relações de poder, em sistemas de poder. A verdade, ela não é oposta ao poder. A verdade, ela não depende do poder que estaria externo a ela. Ela circula em conjunto com as relações de poder, em conjunto com a força. A partir disso, se produz regimes de verdade. Quando a verdade se movimenta junto com as relações de poder, a gente tem aqui um regime específico de verdade. E esse regime, vai dizer o Foucault, ele não é meramente ideológico, superestrutural. É um tipo de regime que deu condição para a formação social capitalista existir. Então o problema político essencial em relação à verdade, à ciência, não é tentar descobrir quais são os elementos do poder que atuam sobre a ciência para fazê-la mudar os seus rumos de descoberta da realidade. O grande ponto seria entender as práticas de verdade que se situam no seio da ciência, as relações de poder que permitem essas práticas dentro da própria ciência. E o grande ponto é saber como construir outras políticas de verdade. Não se trata de retirar, portanto, a verdade de esquemas de poder, não é esse o ponto. Não se trata de pensar que a luta deve ser contra o erro, contra a ilusão, contra a falta de consciência. A luta é a respeito da própria verdade, é a respeito da própria noção de verdade. Não se trata de buscar a verdade atrás da ilusão, mas sim de entender a própria constituição da verdade. E o papel do intelectual específico está aí justamente para fazer com que isso aconteça de maneira local, talvez de um jeito um pouco mais eficiente. Talvez de um jeito um pouco mais explícito também. Muito obrigado a você que assistiu, seja membro para assistir o restante dos vídeos dessa série a respeito da microfísica do poder. Você que é membro, muito obrigado por ser membro. Até a próxima!